início à nossa reunião última do mês, sendo ela pública, e o público somos exatamente nós. Vamos então com a primeira aprovação da ata da reunião. Eu tenho aqui muitas considerações, entretanto eu não lhe fiz chegar ao Sr. Secretário, mas por uma questão de, enfim, de como está construído o texto, eu lamento o Sr. Secretário alterar-lhe agora, mas pronto, logo na primeira parte, o que eu quis dizer e disse na altura foi que exatamente o que aconteceu foi que devido às chuvas, aqui na página 2, na minha intervenção logo, não são as melhores notícias, isto é para tirar, não é? Portanto, o que eu informei foi que o teto falso da casa mortuária acabou logo por, enfim, por ceder devido à questão da água. E, portanto, o que eu fiz aqui foi alterar em termos de português, sobretudo, porque, pronto, considero que há coisas aqui que deve ser melhorada a questão de texto, isto também é importante porque vai para o fim. E depois, para vos chamar, para vos dizer que a última, as obras do Muro do Suporte da Rua, isto foi uma conversa que nós acabámos por manter, mas não vale a pena estar aí, porque já tinha dito isto. O que quis dizer foi que, estando tudo terminado, e agora acontece isto, foi a questão. Portanto, é para tirar as obras do Muro do Suporte de Rua, por cima da Casa Mortuária, isso é para retirar, e iniciaria o teto falso da Casa Mortuária junto à Claraboia e Sala de Bomba, abateram. Depois havia já muitas infiltrações de chuva, mantém-se isso a partir daí, está bem? No segundo, da questão da Comando da Unidade Territorial de Beja do GNR, aí é para substituir, é o português também, era para terem vindo em fevereiro, nós aí vamos alterar por após cancelamento da reunião prevista, porque foi cancelada pelo senhor Coronel, em fevereiro, ponto final, não vale a pena pôr mais questões. Depois, no outro parágrafo desse mesmo texto, o Sr. Coronel mostrou-se receptivo às questões colocadas e eu aí não vou deixar, também não está de acordo com algumas situações. Isso, uma coisa é a nossa conversa, outra é aquele, pelo que irá analisar algumas situações e ocorrências. Substituiria por isso. Está bem? Depois, no final, diz aqui o Sr. Presidente, mas aqui é um... Eu digo uma coisa, você põe exatamente o contrário. O Sr. Presidente diz que ser uma competência da GNR. Estamos falando da fiscalização. E depois não se vai meter nas suas decisões. Não foi isso que exatamente o que eu quis dizer. O que eu disse foi que a nós nos toca a regulamentação de trânsito, não sendo nossa competência a fiscalização. Foi o que eu disse. Portanto, é isso que se vai alterar, está bem? Portanto, ficará... O Sr. Presidente diz ser uma competência da GNR, pelo que à Câmara Municipal cabe regulamentar o trânsito, sendo a fiscalização da GNR. Depois aqui, estas foram muito impugnadas, vamos ver o que dá, também não. É verdade que não, eu também disse aqui que tinha mandado para a Simbal, que é quem faz a análise exatamente das multas, para que fossem analisadas e impugnadas desta parte, porque não se pode pegar toda numa rua e coisa. Em princípio está em análise, também de certeza que não houve mais andamento. Depois, no outro, diz no dia 5 de maio, houve uma reunião com a Deloitte é a empresa, portanto aí é para se alterar, porque diz um programa da Simbal, não, ou seja, promovida pela Simbal, porque a reunião foi promovida pela Simbal, cujo projeto é a Agendas 2030, não é agentes, é agendas, financiada pela União Europeia, e depois diz Barrancos, tendo estado presente para preparar o seu plano 2030, que também será o da Simbal. Portanto, é uma questão de português aí. Mas há mais. Eu fiz isto ontem à noite e não me deu tempo também a vos dar a nova... Mas para que saibam que a coisa é a mesma. As obras de Loja Cidadão, à parte dos atrasos que houve, está a decorrer a bom ritmo. Já sabem que com o atraso que tem. Estando a ser construída de trás para a frente, tendo em conta a distância da betonagem, portanto, a máquina de betonagem, ponto final, acabou. Estamos já com a construção do piso 2, parte traseira. Pronto, e ponto final. Não é o que diz aí, mas não vale a pena estarmos a dizer aí. O que nós já estamos é no último piso da parte traseira. Agora é já continuar isso para a frente. Foi o que foi dito. E depois, aqui, a Câmara Municipal, no terceiro, diz: a Câmara Municipal já recebeu o parecer positivo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, será feita a candidatura e, posteriormente, será analisada junto com a Associação. É o que foi dito, mas, em princípio, e já falámos a posteriori, é um encargo realmente um bocado grande e nós iremos avançar por causa do CCP também. Para vocês, se calhar, será mais difícil, está bem? Pronto, nós isso já está em andamento. Não há, já foi falado com a CCDR por causa da abertura dos parceiros e tudo mais. Portanto, eu da minha parte, essas mudanças, se vocês aceitarem,
Não sei se vocês têm alguma correção. Eu depois entrego, está bem? Não se preocupe. Então, vamos colocar quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade com as propostas de alteração. A apreciação em resumo do diário de tesouraria e a apreciação da relação dos pagamentos autorizados e ou pagos no período. Deixo-vos aqui um tempinho precioso. Sr. Vereador, tem alguma questão? É que eu, por acaso, não encontro a minha listagem, mas... Pois, não, ainda está igual. De certeza que vou conseguir. Se não conseguir, depois... Obrigado, Sr. Presidente. Como é que só duas questões relativamente aqui, uma por causa do montante que eu tenho ideia de que seja e outra por causa que realmente eu não sei o que é. Portanto, a linha alterada, 22.970,25. Na sua maçã calculada. Então ainda é análise possível, mas... 45.000 na página... Ora, página 2.356. Depois que nós exatamente. Depois tinha aqui mais uma, que esta realmente é pelo número. 1.397, Manutan, no pessoal limitado, 698,76. Vamos vendo agora... Sem pagamentos e coisas dessa. Manutan. Isso acho que é a imagem. Isso aqui é que, né? Quarta. Fardas, não sei. Bem, também não é pela curiosidade. Deve ter ficado assim. Não se preocupe, Presidente. A empresa não é relevante, não há problema. Sim, mas não há problema, Sr. Presidente. Portanto, era só isso. Obrigado. Sr. Presidente, desculpa, faltava analisar aqui as orçamentação. Sim, sim, sim. Ah, sim. Sim, está bem, está bem.
Muito obrigado, ainda por cima também não liguei isto. Depois chego ali. Não há problema. Quanto à informação, número 1, desculpem lá, eu vou voltar ao número 1, ao P-Link, a operação do PDR 20 FEADER 045382. Isto também é fácil de explicar. Reparem, isto na altura também nas transições de mandato, isto também é normal que aconteça. É verdade que fomos alertados para esta situação. Entretanto, nós, para não ter que devolver, deixámos um pouco, não é deixar no sítio, mas como já tinha sido adquirido, isto é das canoas. Okay? Adquiriram-se as canoas, a mim me pareceu que o procedimento era totalmente correto e não via razões para responder aqui ao IFAP. Foi pago, foi demonstrado que foi pago, entretanto, como este valor era menor do que a obra que estava prevista para o centro, por cima do Moinho, a Casa do Moleiro, porque se repararem aí os valores, aquilo estava previsto em 60 mil, nem o orçamento cobria e a obra também não era 60 mil, porque é quase o dobro, porque também sabem que nós, já no final do período de mandato também do Presidente Serranito, os valores aumentaram muitíssimo e esse projeto era muito anterior. Portanto, era incomportável fazer no âmbito deste projeto exatamente esse. Depois o projeto também era de execução, mas faltavam ali uns detalhes, portanto também não dava muito mais. PT 2030 estava a terminar e, portanto, não havia possibilidade de nova candidatura, portanto, como sabem. É verdade que aquilo sempre será útil, nós iremos fazer uma readaptação do projeto porque aquilo não incluía passadiços, não é passadiços, mas é chegadas até lá, portanto nós queremos a saída desde a curva da pipa lá em cima para que possa percorrer a serra e assim fazemos duas coisas, limpamos o acesso, um acesso alternativo e uma visão também alternativa à pipa, que nós queremos, temos a idade que temos, conhecemos aquela ida por ali, pelo menos o vereador Nuno comigo conhece, e pronto, eu acho que aquilo é muito giro para se manter com um percurso efetivo, portanto é alargar um pouco, o projeto é um pouco mais abrangente, mas aquilo que está, e eu sempre disse isso, se é bom é para continuar, embora haja alterações para melhor. O que é que isto levou? Também não é para nós, hoje em dia, financeiramente não é insuportável, muito pelo contrário, portanto é a devolução para evitar qualquer questão para o anterior executivo, porque não faz sentido. Ou seja, por comprar as canoas que não estão aí, elas foram compradas, foi um procedimento correto em termos de CCP, não temos qualquer questão e não é isso que também é levantado. Tem a ver mais com um controle administrativo porque não foi executado. É exatamente essa questão. Diz aqui que foi um conhecimento do incumprimento que implicava o reembolso de quantias indevidamente recebidas. Enfim, nós mandamos para lá, na altura não houve nenhuma circunstância, portanto, se eles entenderam isto, nós optámos por nada dizer e pronto, e devolve-se o dinheiro e, em princípio, é tanto quanto ficará por aí o projeto. É só para que saibam, porque não gostaria de que houvesse exatamente, enfim, reposições ou chamar de atenção para anteriores executivos, porque todos chegamos, estamos e passamos. Portanto, é só para salvaguardar, para que vocês saibam. Por último, mais uma informação que eu tinha em parte de informação, mas eu acho que isto deve ficar em termos de Câmara. Como sabem, nós temos estado, isto tem sido, não com o vereador Nuno, porque não nos tem acompanhado sempre, mas temos estado, enfim, numa luta com o caminho do Castelo, que achamos que deveria ser para nós o ex-libris de Barranco e ter as condições de acessibilidade completamente asseguradas, coisa que não tivemos há mais de 30 anos, portanto não é de agora. Entretanto, foram pedidos todos os parceiros, foi feito o projeto de execução, primeiro o parecer prévio, depois um projeto de execução. Ele foi concluído, temos todos os parceiros, agora já chegou também o do ICNF na versão final do projeto de execução, entregaram tarde, mas já entregaram, e finalmente também, com a visita do Secretário de Estado, como sabem, isso foi relembrado e foi dito, e finalmente, antes também de terminar o período de gestão do próprio, enfim, do Conselho de Ministros, acabou por aprovar então a nossa candidatura, que foi feita à CCDR, não no valor que nós prevíamos, mas no valor de 50% relativamente ao custo que é previsto, que é de 886 mil, mais IVA, evidentemente, e eles aprovaram uma participação a todos os projetos nesse Conselho de Ministros de 50%. Portanto, é o segundo das acessibilidades, onde ela também deve ter merecido, porque nós insistimos, porque senão também não teria tido, a acessibilidade era uma coisa que eles não queriam,
Entretanto, se considerou que aquilo não é acessibilidade, mas é sim algo fundamental, porque é o único caminho, é o único acesso ao castelo. Portanto, é acessibilidade pura e dura, mas também é o caminho, nós chamamos depois o caminho da biodiversidade, ou uma coisa assim, para que também, enfim, não é florear, mas é verdade que aquilo leva a uma zona bastante privilegiada em termos da biodiversidade, do ambiente, do turismo, da cultura, do património, em termos de barranco. Portanto, eu acho que isto é um bocadinho também de todos, e o senhor José sabe disso aqui, o senhor vereador José sabe dessa questão aqui, e pronto. Agora é um processo complicado, mas é o lançamento do concurso, nós iremos aprovar aqui. Portanto, aqui o vereador Nuno ainda participará nesta circunstância, ainda terá mão. Vai ter aqui a Terminal de Contas devido ao valor, mas pronto, em princípio, nós também temos aí com mais cuidado por causa dessa questão. Mas pronto, o valor definido pelo projetista é 889, foi feita a revisão do projeto, também mantiveram o custo. Vamos tentar ver se vamos para um concurso internacional, porque Espanha é mais barato. Vamos tentar ver para que isto também não derrape muito, porque também já passou um ano e pode acontecer. Pronto. Mas de qualquer forma, eu acho que é de aproveitar desta vez e depois iremos também ver com a EDIA se ainda vamos lá buscar alguma coisa, mas isso também não está prometido, é só uma conversa que se pode efetivamente fazer, para além de vários e-mails que lhe foram mandados neste sentido. Pronto, é só para vos dar a notícia de coisas que acabamos também por ir conseguindo todos e está aqui o despacho que eu vos entrego a cada um, que é para vocês saberem. Sim, sim. É só uma questão, porque, segundo eu entendi, vai ser feito com pisos compatíveis com o Alcatrão, não é? Está autorizado. Autorizado, está autorizado. Pronto, a informação mais, vamos lá ver, está autorizado com todas as condicionantes. Isto é um projeto com todas as condicionantes de cultura, portanto não pode chegar a mais de 50 metros do castelo e também não está assim previsto. Do ICNF, não, como sabem, não pode haver cortes de azinheiras, desse tipo de coisa, a não ser que seja solicitado. Portanto, é um percurso em que no momento em que cheguem, nós teremos que ir pedindo, por exemplo, da APA, para que vocês saibam, da APA nós tivemos que pedir um parecer para três infraestruturas hidráulicas, que é de passagens hidráulicas, melhor dito, e foi aceita. Portanto, essas questões têm os parceiros para ir exatamente ao Tribunal de Contas. Para que vocês saibam, o trabalho também foi árduo, mas foi ICNF 2, um primeiro que aceitaram e eles visitaram comigo todo o caminho, apanhando o projeto. O segundo do ICNF foi para justificar o projeto de execução, porque foi igual, não mudámos nada, mas pronto, estão as quantidades, estão essas questões todas, e foi o definitivo. Depois da CCDR foi de REN, portanto também não há condicionantes de REN, se fosse o caso, mas isso tem que estar previsto no âmbito da própria intervenção. Depois está o da cultura, que diz exatamente isso, que aliás entendem que ele é benéfico, porque é um acesso ao património. E está também o nosso, que é a RAN, pronto, que é da área da reserva agrícola, mas isso somos nós, portanto não tem qualquer problema. Sabem que ali há uma zona, efetivamente, disso. E culturalmente ainda existe um outro condicionante, porque nós temos uma anta logo ao pé das arrancadas. Pronto, e aquilo em princípio não se pode intervir a 50 metros de perímetro, enfim, mas o que foi dito também pela própria cultura é que nós não vamos remover ali, nós só vamos implantar betuminoso. É um pouco aquilo que se seguiu da ponte para cima, portanto será basicamente é isso, só quer continuar até lá. Nós, para também já vos informar, nós terminamos em uma intervenção agora de recuperação do caminho por causa que das chuvas estava impraticável. Ele agora parece um aeródromo, é verdade, mas ele também dura o que dura, em função do que chover ou não chover. É verdade, toda a gente diz que sim, agora se pode andar, mas se pode andar no que é de Tevenã, mas não se pode andar naquilo que ainda que é Alcatrão. Portanto, antes sim se podia andar no do Alcatrão, agora é ao contrário. Pronto, para evitar também essas situações, eu acho que merece quem lá trabalha, quem lá, todos os empresários que também lá passam, mas sobretudo a quantidade, pode ser exponencial se for bem trabalhado, mas é a capacidade de hoje, ou a futuro, irmos jantar ao próprio Parque Natureza não o dar, quer dizer, estamos a 5 minutos, quando antes estávamos a 20 ou meia hora, não é?
Portanto, isso também está previsto sinalética, que também foi obrigatório, sinalética de redução de velocidades, marcações no próprio piso, portanto é uma estrada com marcações, com sinalética e sinalização. Mas está toda aprovada, a não ser que agora depois alguma viesse a dizer o contrário. Mas pronto, para isso estão parceiros, estão todos, e isso será aqui entregue, porque vai a Tribunal de Conta e vocês saberão. Está bem? Quanto a outras informações, já agora aproveitando, não é? Pronto, é verdade que a semana permitiu aqui uns 8, 9 dias. Informava que no dia 10, mas eu também por impossibilidade, porque eu estava em Mourão, dia 10 de manhã, logo às 8h30 da manhã, que era um sábado, o PSOE de Andalucia, Cortegana e Aroche vieram cá fazer uma visita que ainda não tinham feito e tinham prometido assim, ao campo de refugiados de Barranco. Pronto, vieram lá, porque aquilo também, como sabem, aquilo foi algo do PSOE da própria Extremadura, e, portanto, eles acabam por estar um pouco ligados a isso, sobretudo à memória. Para recordar-vos, existem 50 anos do falecimento do Quinta Falange, do ditador de Espanha, portanto, isto entra dentro daquilo que são comemorar os 50 anos do desaparecimento de Salazar de Franco, e portanto entra nesse motivo. Eles vieram cá exatamente como grupo político, eu disse que tivessem à vontade, entretanto eu era para lá ter estado, mas não pude, e também já não, aquilo foi muito em cima da hora, foi quinta-feira, já não deu também para articular com a vice-presidente. Depois eu disse que ir lá merecia uma visita ao castelo, porque já estava o caminho arranjado, eles vieram de autocarro e lá foram então visitar também o castelo e agradeceram depois a abertura da nossa parte. Eles não tinham falado com o PNN, para vocês saberem, aquilo é terreno privado e, portanto, tem que se falar com o PNN. Foi falado, foi pedido da minha parte, portanto, agilizou-se toda essa situação e foi feita. Depois, no dia 13, houve também uma reunião da fiscalização, isso foi falado da outra vez, mas de forma muito oficial, porque é necessário. Foi feita uma visita entre fiscalização, empreiteiro, subempreiteiro, desculpem, só o empreiteiro, queria dizer a diretora de obra do empreiteiro, e daqui da parte técnica também o nosso arquiteto, uma visita à Casa Mortuária, visita não, uma vistoria, com todos os pormenores daquilo que consideramos que deve ser, enfim, recuperado, ou as correções necessárias. Eles já estão a trabalhar nisso. Amanhã há uma reunião de vistoria para verificar a circunstância própria da obra, e pronto, temos 30 dias para recuperarem todos os danos da obra, e é isso que estamos a fazer. Como amanhã há uma reunião e se vai fixar exatamente a data de entrega de trabalhos, que eles têm que assumir e aceitar, em termos de auto, nós amanhã publicaremos então essa questão. Não gostaria muito de dar essa publicação, mas pronto, temos que anunciar porque, enfim, depois é o contraponto entre quem ao ganhar os prémios estamos a fazer publicidade de uma coisa e nós temos que fazer a contrária, que é a necessidade de reabilitar, mas pronto, aquilo está feito e pensamos que também ficará para futuro resolvida, salvaguardando o teto, a parte de fora, exterior, pronto, aquilo vai ser, então nós também pedimos um reforço, mas aquilo vai ser o que é, portanto, algum dia também teremos que ver se aquilo realmente der mais problemas, uma solução definitiva, e aí, como sabem, tem que ser por via de autorização dos arquitetos, mas não havendo outra, também está a lei para essas questões. Pronto, é para que fiquem tranquilos que nós atuamos logo e eles vieram antes mesmo de assinarem, se já passaram lá, sabem que eles estão em trabalhos. Quanto à questão e aqui o nosso vereador José Domingo é mais sabido nestas matérias que eu, quanto às abelhas, às vespas, nós continuamos a ter, mas fizemos também o tratamento para que elas não voltem. Não houve exatamente o que houve o ano passado, aquilo foi tremendo. Pronto, havia a intenção, e isso vocês sabem melhor do que eu, porque aquilo, os cheiros elas acabam, mas pronto, fizemos o tratamento antes de que houvesse um problema com elas e está resolvido. Está resolvida. Quer isto dizer que cada período teremos que estar gastando dinheiro, mas até não haver também uma solução técnica, porque nós vamos colocar em abertura todo o espaço exterior, isso é uma obra grande, quando tiver que ser decidido será, mas eu acho que agora está resolvido completamente, não me parece que entrar em mais circunstâncias seria a solução.
Depois, em Cortegana, no dia 14, houve também uma reunião com o projeto Múrtigas. Aqui há boas notícias e há más notícias, mas isto, enfim, também já me habituei a estas coisas. No âmbito do projeto Múrtigas, acharam tão interessante todas as estratégias, neste caso o Secretariado Técnico Conjunto, que veio à última da hora ter uma reunião connosco para mudar as formas de financiamento. Isto é, eles consideram agora que os chefes de fila, que é a Diputação de Huelva e nós, Câmara de Barrancos, pessoal, há um parceiro, que somos nós, em termo português, deveríamos ser avaliadores de projetos efetivos nessa estratégia. Isto é, imaginando que alguém quer fazer uma casa rural ou readaptar, estou-me a lembrar na Pipa, naquela encosta, pronto, e quisesse apresentar um projeto de requalificação para turismo daquelas situações, nós seríamos avaliadores desse projeto e eles teriam, um princípio, uma comparticipação igual àquilo que é do POCTEP. Entretanto, nós, Câmara, não poderíamos candidatar aquilo que estava previsto, que é que acabámos de falar, a Casa do Moleiro, a recuperação dos açudes, tal. Pronto, eu opus-me completamente a isso, porque isso para já tinha que ter sido de início definido e nós teríamos definido de outra forma. Ou seja, nós somos financiadores de projetos, ok? Tudo bem. Mas não, nós somos receptores de financiamento. Isto também não é um dado adquirido ainda, porque eles foram falar connosco. Vamos ver no que dá nas próximas 2 semanas. Isto já sairá nas 2 próximas semanas. Do que sair, nós estaremos preparados para uma coisa ou para outra. Problema aqui para eles. Se nós não quisermos, não vai haver estratégia. Ou seja, se nós não financiarmos, não formos capazes de ser os receptores do financiamento e fazer o projeto público, porque não estou a ver um privado que faça um projeto para 20 anos de utilidade pública em seu terreno privado, não é? Isso é muito complicado, isso todos disseram. Se assim não for, Barrancos o que vai sair é da estratégia e vai ir com a sua estratégia, e os espanhóis, os restantes também, a um outro pacote de financiamento também. Isto já está tudo feito, portanto também não será por aí. O que acontece é que perdem a estratégia e a mim parece que também o POCTEP não estará por aí. Mas se querem pôr entre as cordas e a parede, nós temos uma solução. Não vamos querer. Para nós, tudo bem que privado, isso também estava previsto, em alguns casos, o privado venha optar por candidatar coisas, e sim, nós avaliamos essa candidatura, mas no âmbito daquilo que eram projetos da Diputação, que agora não se pode fazer, ou projetos da Câmara, que não se pode fazer, não faz sentido nenhum. Quer dizer, agora nós só somos avaliadores de candidaturas de outros. Não. Não tem, isso não foi o princípio do POCTEP, nem nunca foi. Isto é uma mudança que eles quiseram agora do último ano. Quer dizer, do último ano. Portanto, nós iremos também ver isso com a ADC Portugal, que é quem decide, também iremos impugnar a situação, se assim for. É só para votar conhecimento disso, embora eles queiram que a estratégia funcione e seja implementada. Já veremos. Depois, com o Geoparque que está muito adiantado em termos de enfim, de toda a estratégia já final. Nós temos aí umas atividades a desenvolver até o final do ano. O importante é que virá à Câmara, para a próxima reunião de Câmara, virá um acordo, um convênio entre os portugueses e os espanhóis para termos uma estrutura de organização que comande todo. As câmaras estarão representadas, os ayuntamientos, somos quase 38, e também a Diputação, mas o que está a pretender é criar uma ASCT, que é um agrupamento europeu, para podermos ir buscar todo o dinheiro possível à União Europeia e deixar nesses municípios que farão parte. Isso é uma estrutura que tem que vir, uma composição de organização que tem que vir à Câmara terá que ir à Assembleia, nós vamos aprovar ou não e levar à Assembleia, mas dissemos todos que iria na primeira reunião da Câmara de todos os municípios portugueses, portanto, e vai na igualdade, ou seja, todos aprovaremos. Quem não aprovar, sai, pronto. Evidentemente, não há outra, mas achamos também que é a melhor forma porque, independentemente dos ciclos políticos, deve estar lá alguém que perceba a parte da Unesco, não é? Eu próprio sou ignorante na matéria e me parece que não teria muita capacidade para isso. Portanto, está previsto financiamento de uma equipa que vai gerir toda essa estratégia. Está a caminhar bem, é um projeto grande, mas é interessante e a intenção dessa criação dessa estrutura é exatamente focar todos o dinheiro aos outros programas da União Europeia. E como irá ser candidatado à Unesco, não agora, isto é uma questão de ciclo, de 5 anos, 10 anos, portanto, não digam depois
geoparque ainda não funciona como tal, porque é um projeto a muito longo prazo, mas um primeiro passo foi dado e também aqui deixar uma palavrinha de agradecimento ao pai deste percurso todo, que foi o presidente de Fuenterido, que é onde nasce exatamente o Múrtiga, que não tem a ver com o Múrtiga, mas também teve, quer pai do Múrtiga, também neste também teve aquela lembrança, sendo ele mais pai do Múrtiga do que deste, mas também teve, enfim, foi um homem que previa exatamente duas fontes de desenvolvimento para a região dele e que nunca se esqueceu de Barranco. O senhor está vivo, mas já saiu como presidente, portanto, mas de qualquer forma, sobretudo como pai do Múrtiga, da estratégia Múrtiga, deixar aqui também o nosso agradecimento. Eu já tive a oportunidade de lhe dizer e telefonar e falo com ele bastantes vezes, mas é também só para vocês saberem que isto também teve uma cabeça pensante e que depois também foi aceita quer por o anterior executivo e desenvolvido já numa forma de, enfim, montado já também por nós. Depois, houve também uma reunião, duas reuniões, uma de manhã, dia 21, à tarde, dia 21, com a SPI, que é a empresa consultora para o PMAC, já vos disse isto, o PMAC é obrigatório, é o plano da ação climática, é obrigatório em termos legais da União Europeia e Portugal, portanto já se iniciaram os trabalhos, em breve também esse produto estará, pensamos que em agosto o programa já irá à discussão pública e ficará também neste mandato essa situação resolvida para que, enfim, para que também esteja atrativo, seja quem for, os próximos. Depois, na Irradiar, também houve uma adjudicação à empresa Irradiar no sentido de fazer as candidaturas do Papersur, que é o de resíduos, RCDs, todos esses. Pronto, tivemos também a primeira reunião para definir a própria candidatura. O Papersur, o vereador não teve, mas foi aprovado aqui. Portanto, é naquele plano de investimentos que será exatamente feita a candidatura, não todos, porque isso é impossível, porque aquilo é muito e o PT 2030 é o que é, mas iremos avançar, sobretudo com o que foi falado, foi veículos de limpeza de ruas e recolha, que também faça recolha de biorresíduos, pronto, e sobretudo uma questão mais de higiene urbana, começar por aí. Muito mais efetiva e, enfim, e também mecanizada em vez de na rua que derem. Na sua dá, nas nossas não, mas pronto, nas ruas que não tenham inclinação, pelo menos aí fica feito. Depois há uma preocupação, eu nunca disse isto, mas pronto, é muito difícil eliminar a areia da própria praça depois da feira. É muito complicado. Se chover é mau, se não chover também é muito mau. Enfim, e isso teremos que prever também uma forma mais mecânica de o fazer. E ele estava previsto em Papersur, o Papersur foi aprovado mais tarde, mas pronto, isso também já está previsto. Dizer-vos na reunião de dia 23 da Assembleia Geral da AMPV, que é a Associação de Municípios Portugueses do Vinho, nós vinhos já tivemos, portanto, se alguém quiser ir por aí, eu acho que também poderá ir. Será um vinho xistoso, e forte, encorpado, mas se quiserem, já sabem. Pronto, nós, depois de muito esforço, foi uma candidatura muito bem feita, muito bem apresentada. Tivemos ali quase a pensar que levava os Açores, mas acabámos. Não vos sei dizer exatamente a diferença, porque depois aquilo, quando. Enfim, eu também já estava em trânsito, já vinha para cá quando me mandaram o resultado, porque quer dizer, estar lá um dia inteiro, também já estava um bocadinho cansado, já tinha votado. Ainda esperei todas as votações e a primeira contagem. Depois aquilo foi enfim, não houve um intervalo, mas houve ali uma discussão sobre essas questões. Mas correu bem e nós vencemos. Portanto, o Baixo Alentejo será a capital do vinho a iniciar a 1 de janeiro e nós iremos ter ou participar de muitas atividades ou beneficiar de muitas dessas atividades. O que está previsto para vocês conhecerem são todas aquelas atividades que tenham a ver com a integração entre o vinho e a nossa gastronomia, nomeadamente o presunto, DOP, aliar depois também a vivência do vinho no património, portanto tem a ver muito com isso também. Haverá apresentação de castas também em Barrancos, portanto é promocional do próprio município e são todas atividades culturais promocionais de território, inclusive o de Barrancos. Se não fôssemos sócios, não teríamos essa representação e assim iremos ter atividades.
No que se refere depois a isto, também já vos disse, portanto não vale a pena estar aqui a repetir. Estão prontos e vai ser lançado pelo menos hoje, já ficou pronto do fim de semana também, algumas das empreitadas, aquelas que são da minha competência direta, vão ser lançadas entre hoje e amanhã na Vortal. O AVAC virá já para a próxima reunião também, as peças, porque isso também já está terminado, estávamos só à espera da ADN, do certificado final, tínhamos o draft, isto sempre leva... O PT 2030, infelizmente, pede todas as intervenções, por exemplo, na eficiência energética, tem que ir à APA para aparecer. Portanto, são coisas parvoíces que levam 20 dias para darem um parecer e incomoda muito e não faz muito sentido, porque somos um país super burocrático, quer dizer, nós agora já temos as coisas todas, afinal agora ainda é preciso, enfim, enfim, acho que complicam as situações, foi o caso da Proteção Civil, quer dizer, levou 20 dias e depois um parecer que afinal na estratégia, e o senhor José sabe, na estratégia não está a compra, a Estratégia Nacional de Proteção Civil não está a compra de veículo, não está a compra de nada. Portanto, não sei qual era a estratégia, porque eu não a conhecia bem, mas afinal não está a compra de nada. Está, é reuniões, ou seja, nós combatemos os incêndios com as reuniões, com o papel, enfim. Essa preocupação foi levantada por mim também com a CCDR. Eu disse, não se preocupem com nada disso, porque assim se entende perfeitamente que estão de acordo com a estratégia global. Portanto, mesmo que o parceiro, porque eles não quiseram meter a mão, mesmo que o parceiro diga que a estratégia não há nenhuma compra de nada, mas entendem que aquilo é necessário e não há outra para exatamente. Portanto, houve uma paragem aí de 10 dias, porque senão já estava feito, porque é andar para trás e andar para a frente e depois, pronto. Houve essa reunião da Cimbal em que falámos disso tudo. Da reunião da Cimbal, falou-se muito na eleição da cidade do Vinho, falou-se também muito do resultado das eleições, dessas coisas todas, portanto, foi uma reunião mais para debater circunstâncias de futuro e não houve assim nada substancial que eu possa trazer aqui. De qualquer forma, como sabem também na Assembleia, eu normalmente levo aí mais ao detalhe, mas aqui, se fosse importante, vocês sabem que eu referiria, mas foi muito de gestão corrente, ok? Foram modificações orçamentais, foram essas questões, como é que está o PT 2030, no nosso caso já temos candidaturas radar, temos a questão também do outro, de mais sucesso educativo, e estas todas a entrar, portanto, está tudo encaminhado. Pronto, e do financiamento do Caminho Nodar eu aproveitei para vos deixar aí a nota e aliás já disse muito hoje, mas qualquer outra questão, por favor, digam. Eu sei que é difícil acompanhar, mas está aqui. Passo então a palavra aqui à Vice-Presidente. Bem, eu normalmente, como há tantas informações, na última reunião, por lápis, esqueci-me de dar duas informações. Que no dia 9 tinha estado, não, no dia 6 tinha estado presente numa reunião da Comissão Permanente do Conselho Geral do Agrupamento. Temos estado a fazer várias reuniões por causa do procedimento de eleição do novo diretor, em virtude do atual também já não se poder recandidatar. Portanto, esqueci-me de mencionar essa reunião e também me esqueci de mencionar que no dia 7, no período da manhã, estive na cerimónia que decorreu em Évora, na Universidade de Évora, a cerimónia do dia da comemoração do Dia da Universidade Popular Túlio Espanca. Tive também no ano passado e este ano voltei a marcar presença, onde participam os alunos do nosso Polo de Barrancos. Portanto, foi um lapso, não devo ter passado a página. Dizer também que nos dias 12 e 16 decorreram mais duas reuniões da Comissão Permanente, sendo que no dia 21, fazendo uma continuidade do assunto, decorreu já a reunião do Conselho Geral, onde houve mesmo a eleição do novo diretor, houve só uma candidatura, do Francisco Poça, procedemos à votação, portanto, nessa votação foi favorável e quase por unanimidade foi eleito, digamos assim. Agora terá que haver o procedimento de homologação e só depois é que poderá ser indigitado novo diretor. No dia 16 decorreu o encontro FIT Sénior em Barrancos, desta vez. Nós temos estado a circular de município em município. Desta feita foi mesmo em Barrancos, no estádio municipal.
Foi uma manhã lúdica, com atividades desportivas, a cargo do professor Mário, que é o professor do agrupamento de escolas que dinamiza estas atividades por contratação com a Câmara. E pronto, foi uma manhã muito animada, com séniores e menos séniores, ali tudo em movimento. No dia 17, eu tinha um convite a pedido do Sr. Filipe Laféria, nós recebemos um convite, tanto eu como o Sr. Presidente, para assistir à peça Fátima, uma ópera rock, e sendo que a Associação de Reformados solicitou transporte para organizar a saída ao Teatro Politeama a assistir à mesma peça, eu aproveitei a companhia da Associação de Reformados para realmente ir ao Teatro Politeama, algo que nunca tinha ido, embora fosse visitas frequentes, sempre realizadas mesmo no âmbito educacional, na escola, mas por acaso nunca tinha ido ao espaço. É um espaço pequenino, mas extremamente agradável. Não sei se conhecem, sabem o que eu estou a dizer. E fiquei extremamente surpreendida. Lá está, como nunca tinha assistido com esta pomposidade a estas peças de teatro. A peça de teatro foi magnífica. A categoria dos artistas foi uma coisa, sendo que os três principais, digamos assim, eram os pastorinhos. Portanto, eram três crianças e realmente aquilo é de uma categoria, de um profissionalismo, que é uma coisa, a mim me emocionou bastante. Não pelo tema em si, mas realmente pelo todo envolvente, foi extraordinário. Realmente aconselho a ir a ver a mesma peça, porque realmente foi muito bom, muito bom. No dia 19 de maio estive presente na reunião da Assembleia Intermunicipal da ATLA, que decorreu em Olivença, em substituição do Sr. Presidente, que ultimamente tem ido, mas não podia estar, e com a ausência do município de Moura, participei mesmo na composição da mesa como vice-presidente. Houve a votação do relatório e contas e pronto, outros assuntos de final. Foi uma reunião que tinha sido adiada por causa do apagão que houve. Inicialmente estava prevista para o dia 28. No dia 20 de maio, durante todo o dia, assisti à ação de sensibilização sobre a aplicação da inteligência artificial na administração local, que decorreu no auditório da CCDR em Évora. Um tema bastante interessante e com muito ainda por aprender. E, como eu já referi, no dia 21 foi a tal eleição do procedimento para o diretor. E no dia 23 de maio, portanto, na última sexta-feira, estive presente na inauguração da exposição Patrimónios do Múrtega, portanto, tínhamos todos na continuidade do tema do Múrtega. Tínhamos recebido também umas obras por doação da viúva do Sr. José Escoval Lopes, também todas emblemáticas em relação também à Ribeira do Múrtiga, e aproveitando que tínhamos conhecimento de outras obras de também artistas locais, portanto fizemos os convites, que foram logo aceitos. Os artistas locais, sendo o que já referi, o Sr. José Escoval Lopes, que já faleceu em 2013, mas natural de Barrancos. Os outros artistas, Ana Carolina Nunes, a irmã da Domingas, a Carlinda Marcelo, que também conhecem, e o Zé André, que estava também em sua representação, a viúva Ana Ramos. A senhora Ana Carolina não esteve presente por motivos de ordem pessoal, uma felicidade que aconteceu agora recente, mas esteve presente a sua irmã, a Domingas Segão, que todos também a conhecemos, em representação. Portanto, é uma exposição pequenina, mas muito completa, portanto, aconselho a irem ali ao nosso centro interpretativo e tem uma sala mesmo dedicada à nossa Ribeira do Múrtiga com peças muito bonitas, com quadros extraordinários. Eu como não consigo fazer muitas linhas, quer dizer, geométricas sim, agora tudo o que seja assim artístico, portanto, aconselho a visita. E acho que da minha parte está tudo, espero não me ter esquecido depois de nada. Muito obrigado. Sem Só mais por destaque. uma questão da comentário das informações da senhora Vice-Presidente, também endereçar daqui, da parte da Câmara, e se assim for para a frente também, as felicidades ao professor Francisco Bossa, também alguém que conhece bastante bem o próprio agrupamento e desejar as maiores felicidades. Terei a oportunidade de me reunir, de certeza, com o novo diretor e também agradecer ao professor Bento, que também teve à frente daquilo muitos anos,
Não sendo fácil, mas agradecer todo o trabalho também que de lá desenvolveu e desejar as maiores sortes aqui também ao professor Francisco Bossa, que já estava na direção, mas agora ocupará o cargo máximo nessa situação. Pronto, e eu calmo já, passo então a... Posso só referir que, em representação do Sr. José Lopes, esteve presente a viúva, a doutora Fernanda Lopes, que veio propositadamente de Castelo Branco e fez questão mesmo de estar na inauguração da exposição com quadros do seu marido. Passo então a palavra ao Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pegando nas palavras do Sr. Presidente, também queria desejar sorte e felicidades ao novo diretor da escola, que tudo corra bem. É uma pessoa que está por dentro do assunto, portanto, deve ter condições para desempenhar o cargo com qualidade. Depois, queria fazer aqui, dar nota da minha satisfação pela aprovação do financiamento do Caminho do Castelo. Acho que é uma aspiração nossa de há muitos anos e agora finalmente temos a possibilidade de nos rever e pode-se concretizar isso. Também queria aproveitar para voltar a falar com o Sr. Presidente na questão das estradas nacionais. Portanto, que me preocupa, porque agora com esta notícia corremos o risco de ter um acesso melhor ao castelo que ao hospital. Portanto, é uma situação que temos que continuar a pressionar para tentar resolver. Depois, outra nota, também aproveitando aqui a intervenção do vereador Miguel na última reunião, queria saber se está previsto para breve ou não a limpeza do caminho das bicas e das carrascas, porque aquilo realmente está a aumentar dia para dia a quantidade de pastos, de ervas disponíveis, não só o perigo de incêndio, como por a pessoa também que ali frequentam aquele percurso. Portanto, era só. Por acaso até foi conciso, mas fez umas quantas e eu vou tentar responder a todas. Mas apreciações boas. Relativamente às estradas nacionais, Sr. Vereador, deixe-me que assentem também o novo governo, porque agora é águas de bacalhau. Com as estradas, as infraestruturas de Portugal, vou também, já foi solicitado a engenheira Simone, foi com quem eu tinha reunido, e vou agora solicitar da parte da Évora, porque temos influência em termos de estradas. E não tenho dúvida de que vamos ter nós melhores estradas municipais do que estradas, infelizmente, mas o que nos toca a nós, e nós aprovaremos, penso eu, aqui, e é o que nos toca a nós no âmbito da nossa competência, e, portanto, bendito sejamos nós que conseguimos verificar que dentro de orçamento é necessário ir algumas milionadas para que possamos ter acessibilidade em condições, coisa que não temos a competência porque não nos deixam. E também não iríamos assumir, penso eu. Porque temos o caso de Mourão, em que tem Granja Mourão, a Marleja, e enfim, aquilo é um desastre, não é? E eles vão avançar agora com algum quilómetro, mas, enfim, é uma competência deles, nós aí não nos iríamos meter, mas continuaremos a mandar fotografias atualizadas porque tapam uns, surgem outros, completamente consigo. Estrada Santo Aleixo, Barranco Santo Aleixo, junto à Ponte do Mortigão, eu não sei se aquilo não é visível porque eles dizem que andam sempre em cima do acontecimento, não é? Portanto, a equipa da IP, não sei, ou passam por uma alternativa de ponte que eu não conheço, ou então há um outro caminho de estrada que eu também ainda desconheço. Mas pronto, serão coisas que eu irei exatamente mais a fundo. E acho que também algum dia, pode ser ainda em finais de junho, eu penso que eles já estarão, portanto já estará constituído o governo. E irei visitar novamente, enfim, o próprio ministro, se for o mesmo, haverá o contacto via telefone, porque nós temos o contacto e, portanto, isto também foi o que foi falado, e agora, nesta pausa, ainda nós já levamos 3 em 4 anos, quase, 3, a mudar sempre, o que isso transforma numa coisa muito, muito má. Só para vos dizer que, como diz o vereador Miguel, não estando, mas fazendo das suas palavras também algumas minhas, não é com o mal dos outros que nós ficamos contentes, mas também fui ao Landroal, quer dizer, o dinheiral que Portugal tem que gastar em requalificação das acessibilidades é uma coisa enorme. Eu fui por uma que tinha 3,5 metros de largura. Liga Terena ao Landroal, não sei se alguma vez foram por aí, até chegar a Terena eu jurei, disse nunca mais. Portanto, é impressionante. Nós conhecemos o nosso, mas ao andar no Alto Alentejo ou Alentejo Central, a coisa complica-se muito, muito. Estou totalmente de acordo. E se por acaso não trouxer cá essa intervenção, essa ação, por favor, estejam à vontade para
para me dizer. Relativamente às bermas e estradas, no nosso caso, nós já solicitamos o próprio, e isso fazemos sempre, o próprio orçamento, nós iremos avançar com umas e a junta que tem competências noutra vai avançar exatamente com a das Bicas e a da Eiras Altas. Portanto, nós temos já na Serra, na zona da Serra, da Pipa já foi limpa e depois está previsto intervenções, sobretudo nas zonas mais perto da urbana, parte industrial outra vez, a questão de barrancos próximos a barrancos, estradas que ligam também barrancos, portanto está uma quantidade, são vários quilómetros, como já o ano passado também fizemos, e pronto, penso que em uma semana estaremos também já a continuar. Nós estamos a fazer, mas os nossos chapadores estão com a serra, que é preocupante. Portanto, essa é para ficar terminada e, como sabem, os chapadores são os únicos que fazem a limpeza de bermas. Nós também somos nós que iniciamos esta função de contratar com empresas porque é mais rápido. E tem corrido bem, portanto tem corrido exatamente bem. É mais tarde, mas não se esqueçam, choveu até ontem e a erva verde, e quem trabalha muito em campo sabe, é muito mais difícil e depois pode voltar a ter o problema. E isto também é recomendado pela empresa, que é pela empresa que é pelos chapadores que estão há 20 anos nisso, é melhor deixar secar. Eu sei que as pessoas não gostam, mas é melhor deixar secar. Primeiro é mais rápido, segundo é mais higiênico e pronto, e não volta a nascer. Pronto. É mais eficiente e não estamos a gastar duas vezes. Mas isso já está. A junta também tem uns quantos, por acaso eu trazia aqui a nota. Tem porque nós, enfim, eles também têm algumas, mas está a Estrada das Eiras de Carrasco e eles estão já a iniciar. Caminho da Marina, Caminho de Valles Reales, Zona Industrial Antiga, que é a parte que liga entre a antiga Barrancarnos, Barrancarnos não, outro, não me lembro como se chamava, a Boleta, é esse caminho, nós ficaremos com a outra parte de Barranco e Estrada. Não sei quando é que as Estradas de Portugal irá fazer a sua intervenção. O caminho da Ferrenha também, a zona da caminho da Ferrenha e caminho da Mercê parcial, porque não está muito mal. Quanto ao caminho, e temos um outro caminho, que é o da estrada que liga Barrancos a Noudar. Como sabem, houve uma intervenção profunda em termos de piso, só na questão de Tuvenã, quase 500 toneladas de Tuvenã. Isso foi concluído e, portanto, ficaram limpas as bermas. Não há necessidade este ano de fazer essa intervenção. Não ficou uma limpeza da berma como limpeza da berma, mas também não foi removida alguma. Portanto, essa situação estamos descansados. E a outra é competência exatamente dos proprietários, quer dizer, os proprietários também têm a obrigatoriedade de fazer nas suas áreas exatamente essa intervenção. Mas sim, estamos nessa questão, penso que até o final de junho, e é o que normalmente acontece sempre, estará concluído para que o julho e agosto, nós possamos passar sem algum problema. Esperamos que não tenhamos, vamos ver. E depois entrarão em vigilância também. Mas pronto, é só para vos alertar. Força. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a si, vereador Nuno. Não? Pronto, hoje, aliás, temos tido, nós, se sabem, no regimento temos meia hora para as discussões estas, hoje levámos uma hora, praticamente. Foi, exatamente, hoje a culpa foi minha. E, como não está o nosso amigo o vereador Miguel, que também teria sido mais meia hora. Mas como não está, pronto, ele irá-me desculpar, mas ele mandou exatamente a informação e também a contestação pela mudança, mas eu já vos expliquei, a mudança teve a ver exatamente com a eleição da AMPV. Vamos então à ordem de trabalhos. A precisão de decisão sobre a proposta de candidatura aos lotes B3, B4, B5 e B6. Nós, em Câmara, o que iremos fazer, ela foi analisada no seu conjunto, porque ela trata-se de um próprio objeto de candidatura, mas nós, quer em negociação, quer agora, a nossa decisão, proposta de deliberação, será individualmente, em cada lote A, B, C ou D, neste caso não é A, B, C ou D, mas pronto, é o B3, B4, B5 e B6, sendo que todos eles será para, enfim, armazém de materiais e também uma relocalização que estará implícita em frente ao do Armando, sim, em frente ao Armando, aqueles que ficam mesmo na estrada. Nós aqui o que iremos proceder é a aprovação e a comunicação exatamente dessa decisão para a pronúncia em termos de audiência prévia
e que decida da nossa parte é em função da análise técnica que foi feita, que não somos nós, a nós toca-nos exatamente propor a aprovação e aprovar ou não, e submeter depois a consulta prévia, a audiência prévia do resultado da nossa votação. Não sei se tem alguma questão. Não? Então, coloco aqui a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Informar-vos aqui que, em termos de vendas, Barrancos vai ter um problema e é algo que também teremos que assumir algum dia, que é o último, o que tem mais o buraco, aquele que está mais acima. Que pronto, acho que também nós isso não fizemos neste mandato, porque também estávamos à espera de algumas circunstâncias de preenchimento com caves no âmbito das de carnes, não é? Porque eles precisam de coisas diferentes, mas estamos vendo que aquilo é muito difícil de se vender nas circunstâncias em que está. De qualquer forma, está praticamente tudo apalavrado, tendo nós a noção que nós não iremos nunca, isto já foi uma decisão tomada por nós em Câmara, não vai haver escrituras públicas de nada até não haver comprometimento de entregas dos projetos de execução. Isso já aconteceu com a Nodar Green e correu bem, portanto isso foi perfeitamente aceite. Acho que ainda estão à espera do Infarmed, algo que também iremos comunicar a eles para saber o ponto de situação, mas de resto está quase tudo vendido. Portanto, é também pensarmos se tudo for para a frente e com a construção também do Centro de Inovação Empresarial, é também perspectivar a futuro enfim, um alargamento para A ou para B, mas isso não me vou pronunciar por agora, em a seu tempo, quem for, que o faça. Quem vota contra? Nós já tínhamos, peço desculpa, mas podemos votar outra vez. Pronto, foi aprovado por unanimidade, salvaguardando a questão de audiência prévia no âmbito do CPA. Diga. Aí também, trata também da zona industrial, também está a precisar ali um bocado de... Sim, mas isso também está incluído. Está... Sim, ali, ao pé desse biplote. Também foi, na proteção. Não, mas o vereador não está a falar da questão do asfalto. Nós ficamos, já chegou todo o bituminoso frio e agora é que é o momento, porque embora seja supostamente para aplicar em frio, não funciona. Há de haver que salta, não é? Sim. No verão estávamos à espera dessas temperaturas, porque vocês também têm que ver que é uma eficiência daquilo que não é barato, não é? E mandámos comprar a de... Vibrar. Sim, mas aquilo tem um nome que é para efetivamente ficar salvaguardado. Estamos também com... Posso dizer isto? Estamos vendo algumas circunstâncias também para reformularem algumas situações. Por exemplo, a Rua do Pinhão também está bastante má e não é solução estarmos sempre a fazer. Claro, sim. Portanto, vamos ver a forma de, pelo menos, fazermos a de desgaste até finais de julho, agosto, ver se conseguimos, porque são empresas que andam sempre... Portanto, elas por pouco não vêm. Nós iremos tentar alocar aí uma verba de cerca de 150 mil euros, ver até quantos quilómetros conseguimos, pelo menos para que salvaguardar situações que, enfim, são preocupantes. Não tanto essa que o vereador não está a dizer, porque sim, mas aquilo também é um abuso de... Nós temos muito abuso, como nos acontece nas nacionais, dos caminhões e de outras brincadeiras que lá se fazem, e quando aquilo não é posto no frio, no inverno, aquilo começa a saltar. E depois com a chuva é pior. E as pessoas não têm que ter, de certeza, a noção disso. Mas concordo, isso já foi pedido e será colocado, penso que na próxima semana, aí fica salvaguardado. Sim. E outra questão, vários 3 lotes, isso dá para unificar o lote ou tem que ser separado? Não, o que está previsto é que lotes contíguos, no âmbito do regulamento, possam ser e sendo anexados. Nós, para salvaguardar qualquer questão e também para permitir, em termos de ir para a frente, a pessoa pode até dizer, ou os arquitetos, sim,
os 4 que estão apalavrados, se calhar 3 cheguem. Portanto, essa é a salvaguarda que também estamos a dar. E eu acho que é preferível irmos 1 a 1, sabendo que é para o mesmo. Portanto, nós aprovamos a candidatura na globalidade, mas aprovando a atribuição do lote o B2, depois do lote B. Ou seja, nós aprovamos a atribuição do lote B2, conforme a análise, conforme a candidatura. Atribuímos o outro porque é contigo e assim sucessivamente. Está bem? É natural e é normal, porque assim foi vendido também os lotes à Nodar Green, não vou dar aqui nomes, mas pronto, quem conhece, você sabe. Depois podem articular, não podem preencher os campos que estão destinados à passagem de peões, a estrada intermédia, que existe, não é? Sim, Como sabem, ou as outras. Agora, se eu estou a comprar 3 lotes, podem unificar. Comprar 3 lotes, podem unificar e não existe. Podem unificar. A única coisa que temos é que o regulamento de venda permanece em vigor, o que não permanece é o plano de pormenor. Vocês sabem disso, não é? Portanto, agora prevalece o PDM e o PDM nada diz sobre o contrário. Antes sim era mais, mas pronto, nós seguiremos. Claro. Mas sim, é permitido. Está bem? Ok, obrigado. Obrigado. Vamos então aqui ao ponto 2, ratificação do despacho 27 da Vice-Presidente, que autoriza a abertura do concurso para a sessão de exploração do Bar das Piscinas Municipais de Barrancos. Eu aqui explicar-vos muito rapidamente, eu já passo a palavra, mas rápido. Nós, em princípio, esta semana receberemos os projetos de águas, esgoto, requalificação de todo aquele espaço, porque está tudo podre, nunca melhor dito. Também vem muito mais tarde daquilo que nós... isto começou em novembro, portanto não começou ontem, para que vocês saibam, portanto não é nada que não quiséssemos ter feito no inverno, mas entre projetistas e engenheiros é uma coisa, enfim, para qualquer coisa se percebe, mas será entregue agora e nós também iremos ver a forma de avançar com aquilo. Está preparado em termos de receber a abertura das piscinas? Sim, porque nós também, onde havia rupturas, arranjámos, não é? Mas não era a situação que nós queríamos, porque o equipamento do ginásio foi todo comprado, portanto só estamos à espera do local para o instalar. Portanto, aqui isso também já está. Mas de qualquer forma é só para saberem que também será possivelmente ou um concurso público, em princípio será uma consulta prévia, mas que eu darei aqui conhecimento de que se irá lançar. Depois veremos tecnicamente a forma de funcionar parte da logística em termos do edifício com a própria piscina, se isso for possível, porque acho que também estar a atrasar mais uma coisa que vai ter um problema no inverno não vale a pena. Avança-se e em termos falaremos com a saúde, que é quem tem que dar alguma questão, e se for possível nós também trabalharemos em situações de casas de banho portáteis ou outras situações para transitar com mais um problema daquilo não vale a pena. E é isso que também temos estado a trabalhar. Portanto, e foi tudo isto que o Sr. Presidente acabou de dizer, que também atrasou mais este procedimento de abertura ou não do Bar das Piscinas nos métodos ou nos moldes em que tem sido até aqui. E por isso o meu despacho e agora veio aqui para ser ratificado, se assim o entenderem. Sim, para dar tempo em termos de... Sim, Sr. Vereador. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Aprovação do relatório anual do Plano de Prevenção e Corrupção de Infrações Conexas. Eu também aviso aqui e que fique registado. Isto foi aprovado inicialmente por mim para propor à Câmara Municipal no tempo em que é abril. Entretanto, por umas circunstâncias e outras, só agora pôde vir porque, enfim, houve ainda algumas alterações após a aprovação que eram necessárias e veio agora. Isto é obrigatório por lei, é entregue à MENAC, quem efetivamente é responsável pela sua introdução sou eu, portanto, se houver algum alerta será exatamente a mim, mas é o plano, para quem o Sr. Vereador José Domingos já teve isto na mão do ano passado, nós melhoramos substancialmente, porque dizemos aqui, e também para o futuro, conhecerem quais são as medidas e se é necessário mudar alguma ou não. E isto é muito complicado, porque isto tem a ver com a corrupção, portanto, há que ter todo o cuidado e eu, sendo ou não necessário aprovar pela Câmara, mas eu acho que a Câmara deve saber das coisas que acabamos por estar a fazer e isto é tudo muito burocrático. Quem coloca então à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade e será enviado imediatamente pela MENAC na plataforma.
Ponto 4. Apreciação e decisão sobre o pedido de licença especial de ruído requerido pela Associação Agricultores Criadores de Gado de Barrancos. Aqui, como nós somos, enfim, isto é um conjunto de entidades que fazem aquela feira, deixamos sempre, porque achamos mais bonito, o destaque para a Agro Barrancos, que é uma entidade privada, e eu acho que isso é bom de se ver as entidades privadas terem este tipo de projetos connosco e com a própria Junta. Desde já estão convidados, não sei se já vos chegou, mas espero ver-vos lá, embora eu tenha que sair logo, não? Então tem que se dizer para quem está a enviar é a Agro Barrancos, mas possivelmente não tenha conhecimento. Embora foi dito, mas aqui é exatamente aquilo que começará, aquilo estará, ainda por cima temos 38 graus à espera, 38 graus. Fica aberto mais horas até às 2 no sábado e depois até à meia-noite ou à 1. Está aqui, até às 24, não sei. Pronto. Também para dar a capacidade da Associação da Comissão de Festas e, enfim, de arranjarem aí alguma receita. Da nossa parte, nós colocamos toda a logística, também mandamos fazer uma manga, investimos também na atuação da noite e a parte de crianças, a animação infantil também é nossa, enfim, entre o nosso apoio de pessoal ali naquele dia. Eles também estão a ir mais pelo serviço da vigilância e da limpeza, porque limpar depois aquilo é complicado. Pronto, e é só para vocês saberem desta questão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos aqui à apreciação e decisão sobre a aprovação do programa de atividades de tempos livres até o verão 2025, que autoriza a abertura das candidaturas para recrutamento de monitores em regime de prestação de serviços. Não sei se a vereadora, vice-presidente... Portanto, é algo que vem também no seguimento do que foi feito no ano passado. Nós precisamos realmente de monitores, porque com a prata da casa, digamos assim, não conseguimos articular todas estas atividades de ocupação dos tempos livres das crianças nas férias de verão, e colocamos aqui, sendo que, por exemplo, este ano nos ATLs de verão vamos incluir as atividades em meio aquático, que estavam à parte na escola de natação, mas tendo em conta o que observámos no ano passado, achámos que tinha que haver uma inscrição à parte, com mais um gasto para as famílias. E depois a parte de natação propriamente dita acabava por ficar um bocadinho englobada nas restantes atividades. Porquê? Porque eram muitas crianças e nós sabemos que se queremos ensinar crianças a nadar, os grupos têm que ser mais restritos. Máximo seriam 10 crianças e quase a totalidade inscreve-se nos ATLs. Os ATLs também frequentam aquele espaço, porquê? Porque é um espaço lúdico, agradável, fresquinho e tanto as animadoras como as crianças preferem estar ali amanhã do que estar numa sala de aula ou noutra qualquer atividade. Portanto, então havia muita coincidência em termos de horário público naquelas aulas. Então optamos por incluir essas atividades, se aqui depois forem aprovados a aprovação, também teremos que contratar alguém para esse efeito, incluir já como se fosse uma aula de atividades lúdicas em meio aquático no âmbito do ATL. Portanto, para todos, quer estejam inscritos no ATL, quer apenas que quisessem inscrever naquela tal escola, agora podem beneficiar no ATL, porque basicamente era isso que acontecia. Esta é uma diferença e pronto, trazer aqui realmente a possibilidade de contratar pessoal para assegurar estas atividades. Eu aqui faço uma questão, também é rápida. Está prevista a abertura dos descendentes de Barrancos que vierem, pelo menos sim, havendo a também é outra coisa que nos beneficia, que é virem netos e ficarem no fim de semana com os avós. A não ser que seja um número realmente muito grande, que extravase realmente as nossas capacidades. Mas por isso colocamos aqui até 4. Não quer dizer que sejam contratadas 4 pessoas, mas um limite de até 4. No ano passado foram 3. Vamos ver este ano. Pronto, então. Não sei se tem mais algo. Não? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e esperamos que cuidado com a água. Ponto 6. Apreciação e decisão sobre a aprovação do programa de atividades aquáticas.
Exatamente. Depois verão Sim, 2025, autoriza a contratação. Então, exato. Então, eu vou explicar. Esta contratação, portanto, se for aprovada, já entra aquela parte nos ATLs, tem aquela com participação à parte das crianças, ou seja, pagam só a inscrição nos ATLs e já tem o professor lá para assegurar estas atividades. E também incluir depois as atividades com o público adulto, séniores e menos séniores. Portanto, será, em vez de ser natação, porque lá está, o termo natação requer grupos pequenos. Isso não era não era o que realmente está a acontecer. Portanto, o título muda para atividades aquáticas e em relação ao público, aliás, aos participantes adultos, séniores, será hidroginástica. Portanto, que basicamente era mais o que era realizado, aquelas atividades lúdicas com ginástica dentro da piscina. E também me esqueci de referir, se me permitem, que os ATLs, portanto, este ano vamos começar as aulas em meio aquático às 9. Portanto, e haverá, mas se for aprovado, e se passar aqui nas reuniões de Câmara, a parte do nadador Salvador, em vez de começar às 10, com o público em geral, antecipa para as 9, segura mais essa hora. Embora a abertura pública em geral é só às 10. Portanto, das 9 às 10 temos lá apenas as crianças, que é para lá estar. Não estarem a ocupar os tanques com o público ao mesmo tempo, porque depois havia sempre aquela animosidade que eu também estou a pagar para usufruir do espaço e afinal de contas está ocupado. Então, antecipámos para as 9, com o pedido estrito que o nadador Salvador, nos dias úteis, de terça a sexta, comece realmente a sua vigilância às 9 da manhã e não apenas às 10. foi a referência. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7, abstenção e decisão do direito de preferência, e aqui solicitamos este. Deixa eu ver. Então, vamos fazer o seguinte: permitirem, passamos o 8 para 7, o 9 para 8 e o 10 para 9, e o 7 até para fim. Está bem? Que é para depois o vereador. É de momento? É de momento? Então, passamos para o número 8, que passa a ser o 7. É só uma questão de votação. A abstenção de decisão sobre o direito de preferência da Região Geral dos Vascos, número 13. Deixa-me só ver, porque às vezes houve também aqui umas. Não. Já não me recordo. Isto é enorme. São explicantes todos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então aqui à abstenção sobre o dia de preferência na rua 1º de maio. Vocês agora já veem isto que sai da plataforma, é diferente, está bem? Mas é porque já sai da plataforma em termos de processo. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E no ponto 10, a abstenção e decisão sobre os processos de obras particulares. Aqui é um processo que já veio, está aí se vocês quiserem analisar. Pronto, é um processo que surgiu também de uma alerta da própria Câmara, da fiscalização, portanto, a obrigatoriedade de repor a legalidade nesta circunstância, e, portanto, está aqui para a nossa apreciação e votação, sendo que está condicionado, isto é quase sempre a mesma coisa, que há as cores que têm que estar na fachada, que devem ir de acordo com o regulamento e, portanto, não outras daquelas que estão no próprio regulamento. Dito isto, aqui tive que ser eu, pelas circunstâncias infelizes em que temos, como sabem, vem diretamente do arquiteto, para mim, porque não passa pela coordenação, porque a coordenação, como sabem, está de baixa. Dito isto, não sei se têm alguma questão, e têm aí o processo se quiserem consultar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Desejando boa semana ao Sr. Vereador Nuno, mas que solicitou por impedimento
a votação do ponto 7, que passa a ser o 10º. Muito obrigado e até à próxima reunião. Pronto, uma vez que já não está para discussão nem para votação o Sr. Vereador Nuno, nós passamos então aqui à apreciação e votação. Alguma coisa? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo público, damos então por encerrada. Apenas 3 de nós permanecemos aqui. É verdade. Senhor Vereador José Domingos, muito obrigado. Vemo-nos na próxima. Ao Vice-Presidente, vemo-nos daqui a nada.